Ela é a mais famosa mulher da história, mas praticamente tudo que o mundo sabe sobre ela está errado. Quem era a verdadeira Cleópatra? Ela era a sedutora fatal das lendas? Como é que uma grega, sem um pingo de sangue egípcio nas veias, tornou-se o símbolo vivo do Egito? A história de Cleópatra começa aqui, com um pequeno grupo de homens perdidos e moribundos nas grandes vastidões do deserto ocidental do Egito. Liderados pelo maior líder militar que o mundo já conheceu, Alexandre o Grande, estavam tentando chegar a um dos santuários mais remotos do mundo antigo, o templo no oásis Siwa. Mas a rota até Siwa não estava marcada e Alexandre se perdeu. Existem duas lendas sobre o que aconteceu depois. Numa delas, uma cobra apareceu e lhe mostrou o caminho. Na outra, corvos orientaram Alexandre através do deserto até um lugar seguro. Quando ele finalmente saiu do deserto, Siwa deve ter lhe parecido um paraíso, com fontes frescas e borbulhantes e tamareiras dobrando-se com o peso das frutas. Mas Alexandre não veio a Siwa para comer tâmaras. Em Siwa morava o Oráculo, um sacerdote famoso no mundo antigo, por sua habilidade de ver o futuro. Todos os antigos líderes consultavam os oráculos antes de tomarem grandes decisões. Os oráculos combinavam as habilidades de leitura da sorte de Jim Dixon com a sensatez política de Henry Kissinger. Alexandre tinha acabado de conquistar o Egito, mas não queria governar como um grego, um mero mortal. Ele queria que o oráculo o proclamasse um deus, para que ele pudesse governar como um faraó divino. Quando Alexandre finalmente alcançou o templo, ele teria entrado nesta sala sozinho. Ela estaria cheia de incenso. E aqui está um santuário dos santuários, onde provavelmente não permitiram que Alexandre fosse. Então, se ele deixou uma oferenda, teria que ter sido aqui, talvez um carneiro, algo assim. Depois permitiram que fizesse uma pergunta. Sou um deus? Todas as antigas fontes concordam que o oráculo proclamou Alexandre um deus. Com sua posição divina confirmada, Alexandre o Grande marchou para fora do adormecido oásis de lama e tijolos e prosseguiu na conquista do maior império que o mundo já viu, que ia da Europa até a Índia. Três séculos depois, um pouco antes do nascimento de Cristo, o Egito ainda era governado por um deus vivente, Cleópatra, uma grega descendente de um dos generais de Alexandre. Ela pensou na idade do ouro do Império Mundial de Alexandre e estava determinada a fazer ainda melhor. Cleópatra nasceu em Alexandria, no Egito, uma cidade fundada por Alexandre o Grande. Era uma cidade de lindos templos e palácios. Um farol que era uma das 7 maravilhas do mundo. A maior biblioteca que o mundo já tinha visto. Uma famosa escola de medicina. Esta era a maior cidade do mundo, que por 300 anos tinha sido governada pela família de Cleópatra, os reis gregos do Egito, conhecidos como Ptolomaicos. A Alexandria de Cleópatra estava isolada do resto do Egito. Limitada ao sul pelos pântanos e ao norte pelo mar Mediterrâneo, tinha se tornado um oásis da cultura grega. Mas existem alguns poucos lugares, muito abaixo das ruas modernas de Alexandria, onde se pode ver um pouco do mundo perdido de Cleópatra. Este cemitério só foi descoberto no início deste século. Este buraco é grande bastante para que os corpos pudessem ser baixados até as câmaras mortuárias subterrâneas. Muitas múmias passaram por aqui. Os alexandrinos ricos eram enterrados aqui. Eles esperavam pela imortalidade, então eram mumificados. Mas nesta época, os embalsamadores haviam perdido a habilidade de remover o cérebro pelo nariz sem danificar o rosto. Eles estavam escondendo e economizando os óleos, o olíbano e a mirra necessários para a mumificação. Mas eles cobriam a múmia com complexos envoltórios. Quando a múmia fosse colocada aqui, quem saberia? Ainda assim, eles decoraram as paredes com deuses antigos, acreditando que os ajudariam a conquistar a imortalidade.
Este era o mundo de Cleópatra. Era um mundo estranho, era uma mistura de civilização egípcia, grega e romana. Cleópatra era uma grega com 300 anos de ancestrais gregos, mas ela era a rainha do Egito. Uma terra que mal havia mudado desde a época das pirâmides. Mas o poderio militar dominante na área era de Roma. Vejam esse cara. Ele tem o corpo de um centurião romano e a cabeça de um deus egípcio. Era uma época complexa. Para se manter no trono, você tinha que ser adaptável, implacável, inteligente e um ótimo político. Cleópatra tinha todas essas características e por isso a história nos forneceu muitas interpretações de Cleópatra. Hollywood reforçou a imagem de Cleópatra como uma vamp, começando pelo sedutor retrato de Teda Bara em 1917. Mas quem era a verdadeira Cleópatra? Qual era a aparência dela? Estamos em Berlim porque este é o melhor retrato de Cleópatra que o mundo conhece. Existem poucas esculturas antigas dela. Então, provavelmente, isso é o mais próximo que vamos chegar à sua real aparência. Ela parece bastante comum, não é? Veja o cabelo dela. Está preso num coque simples. É um penteado grego clássico. É prático, mas não foi projetado para conquistar um general romano. Sabemos por fontes antigas que seu cabelo era avermelhado, ondulado. Mas olha o nariz dela. É um pouco longo demais e é recurvado na ponta. E a sua boca não é exatamente sensual. Ela não está usando nenhuma joia, não há brincos, nem um colar. Este não é o retrato de uma mulher fatal. Fontes antigas revelam que ela era inteligente, espirituosa, charmosa, uma linguista. Além disso, ela tinha muita determinação. Foi a incrível combinação de habilidades que tornou Cleópatra a mulher mais famosa do mundo. Não foi sua beleza. Para iniciar a procura pela verdadeira Cleópatra, é preciso ir 800 quilômetros ao sul de Alexandria, a ilha de Philae. É aqui que os ancestrais de Cleópatra, 12 reis chamados Ptolomeu, construíram um lindo templo para a deusa Ísis, e eles continuaram a construir mais templos durante 3 séculos. Se você ler as paredes do templo, com cuidado, verá que elas nos contam a história da extraordinária família de Cleópatra. Aqui está o primeiro edifício da ilha, o Templo de Ísis. Ali no portão de entrada está Ptolomeu II. Ele era chamado Filadelfos, amante de irmã, porque ele se casou com sua irmã Arsinói. Ele está com Ísis e o filho dela, Horus. O Templo de Ísis foi completado por Ptolomeu III, o último grande Ptolomeu. Ele conquistou a Babilônia e a Pérsia e voltou com tesouros que foram tirados do Egito. Mas daí em diante tudo piorou para os ptolomaicos. Aqui está um templo dedicado a uma deusa obscura, Arsenupes. Ele foi construído por Ptolomeu IV, que assassinou seu tio, seu irmão e sua mãe. Este pequeno templo foi construído por Ptolomeu V. Ele conseguiu perder a maioria das possessões egípcias durante o seu reinado. Era tão grande coisa para ele visitar o seu próprio templo que ele mandou esculpir o seu nome no portal em grego para que seus amigos pudessem ler. Mas esse é o meu favorito. O quiosque de Hathor, a deusa do amor, da música, de todas aquelas coisas boas. Ele foi construído por Ptolomeu VIII, que foi apelidado de Physicon, gorducho. Ele era tão inchado que precisava de ajuda para andar. Ele adorava festas e decorou a sua capela com cenas de banquetes e com os deuses tocando instrumentos. Ele matou seu próprio filho, cortou o corpo em pedaços e os mandou para a mãe do garoto como presente de aniversário. O pai de Cleópatra, Ptolomeu XII, foi apelidado de bastardo, mas mais tarde foi chamado Auletes, o tocador de flauta, porque passava o tempo todo tocando flauta e evitando as suas responsabilidades como governador do Egito. Há um ditado árabe: se a sua mãe é uma cebola e o seu pai é um alho, como é que você pode cheirar bem? Que chances tinha Cleópatra com um bando desses como parentes? Cleópatra tinha 18 anos quando seu pai morreu. Seu testamento rezava que Cleópatra e seu irmão mais novo, Ptolomeu, reinassem juntos. Mas eles se odiavam e os dois então brigaram. A briga não passou desapercebida. Júlio César, o grande general romano, precisava da riqueza do Egito para financiar o seu exército em expansão. O Egito era a cornucópia de Roma e o mais rico país do mundo. Para resolver a disputa, César passou a habitar o palácio de Alexandria e mandou chamar Cleópatra e Ptolomeu. Receando que o seu irmão fosse matá-la, Cleópatra descobriu um caminho secreto para chegar a César. O resto é história.
A lenda diz que Cleópatra seduziu César. Mas ela era uma mulher muito jovem e César era um notório mulherengo. Ave Cleópatra, senhora das duas terras, filha da luz, irmã de Ísis. Não há dúvida de que havia uma verdadeira atração entre os dois. E que César estava encantado pela jovem rainha. Ele nunca tinha conhecido uma mulher como ela. As mulheres do Egito sempre tinham sido poderosas. A rainha Hatshepsut, Nefertiti e agora Cleópatra. Mas durante a era ptolomaica, o papel das mulheres gregas havia mudado. Elas ganharam uma identidade independente de seus maridos ou famílias. As mulheres participavam das artes, na vida cívica, e o casamento tornou-se a união de duas pessoas, não apenas de duas casas. Os retratos das mulheres desse período mostram mulheres fortes, olhando para você com agudeza e confiança. Elas são quase obsessivas. As mulheres não teriam esse poder novamente até o século XX. Cleópatra tinha educação, era determinada em relação às suas ideias e era uma mulher. Como intelectual, Cleópatra teria ficado magoada quando, durante as lutas entre os egípcios e as tropas do exército romano de César, ocorreu uma das maiores tragédias do mundo antigo, a queima da Biblioteca de Alexandria. Mas existe um lugar onde podemos ter uma ideia de como era a biblioteca, sob um monumento chamado Pilar de Pompeia. Este era o anexo da biblioteca. Tinha apenas algumas centenas de códices. A grande biblioteca teria cerca de 500 mil. Só o catálogo tinha 120 volumes. Mas esses não eram volumes no sentido moderno de um livro. Eram códices, feitos da planta do papiro, que era cortada em tiras, que eram coladas umas às outras, naturalmente com sua própria resina. Elas eram enroladas e colocadas em nichos como esse. É triste pensar no que foi perdido no incêndio em Alexandria. Faltam manuscritos de Aristóteles e Platão que provavelmente estavam lá. Havia uma sala inteira com edições de Homero. Talvez até houvesse manuscritos do Antigo Testamento que provavelmente ajudariam a esclarecer questões bíblicas hoje. Cleópatra eventualmente substituiu 200 mil manuscritos. Os livros eram muito importantes para ela. É irônico que hoje todos a conhecem por sua beleza, mas sua inteligência era o patrimônio mais valioso que possuía. Desfrutando da companhia de Cleópatra e do conforto do palácio em Alexandria, César adiou a sua volta a Roma para poder ficar com a jovem rainha, que decidiu levá-lo numa turnê pelo Egito. Não há dúvida de que um amor verdadeiro estava crescendo entre os dois, mas Cleópatra pode ter tido um motivo político para fazer o cruzeiro. Ela impressionaria César com a grandeza do Egito. No Egito, ela era uma deusa. E os egípcios viram César como um deus quando ele navegou até as suas cidades escoltado por Cleópatra. Era uma coisa a qual um romano podia se acostumar. Sua primeira parada foi Gizé, onde César teria visto as pirâmides e as esfinges. Até mesmo para esse nobre casal, esses monumentos tinham 25 séculos de idade. Gizé ficava a apenas um dia de barco de Mênfis, onde Cleópatra teria mostrado a ele o touro Apis, no templo onde seu pai havia levado quando criança. Todo visitante do Egito fica impressionado com as múmias, e é nos cemitérios de Saqqara que César deve ter visto a sua primeira múmia. A possibilidade da imortalidade física, a crença de que se o corpo fosse preservado, poderia ressuscitar na próxima vida. É uma ideia que pode ter atraído um César que estava envelhecendo. Enquanto o casal velejava para o sul, César viu os infinitos campos de grãos de que Roma precisava para alimentar os seus exércitos. O trigo era tão essencial para a economia e mentalidade egípcia que quando os egípcios retratavam a próxima vida nos seus túmulos, eles desenhavam campos de trigo. Após cerca de uma semana de viagem, a comitiva real chegou a Tebas. Antes, uma das maiores cidades do Egito, ela agora estava em declínio. Mas os templos de Karnak e Luxor ainda eram objeto de admiração.
Após um dia de navegação, Cleópatra e César pararam em Hermontes. Estes são os únicos restos de um templo construído por Cleópatra no Egito. Raramente visitadas hoje, suas ruínas descansam no meio da moderna cidade de Armand. Não é grande coisa, mas foi uma virada na história do mundo. É difícil acreditar, mas 2000 anos atrás, nesta cidade adormecida, a República Romana morreu. Veja, César era um oficial eleito. Roma era uma democracia. Mas enquanto César viajava com Cleópatra, ele era visto como seu marido, como um deus. Então, quando chegaram lá, ele acreditou nisso. Nesse momento, ela estava com 5 meses de gravidez. E eles fizeram um plano. Se o bebê fosse um menino, eles construiriam um templo neste local para comemorar o seu nascimento divino. O filho de César seria um deus. Nesse momento, César estava achando muito difícil ver a si mesmo como responsável por um bando de políticos romanos. E essa ideia de que Roma era presidida por um deus, de algum modo, pegou. César foi sucedido por imperadores romanos que viam a si mesmo como deuses. É estranho, mas neste lugar, a democracia romana morreu. A antiga Roma que conhecemos hoje, o Panteão e o Coliseu, são um legado de Cleópatra. Ela mostrou a uma Roma novata como um deus deveria viver. Após a sua morte, todo imperador romano aspirava à grandiosidade e opulência do Egito de Cleópatra. Quando Cleópatra deu à luz, ela deu ao seu filho um nome romano, Cesário, ou Pequeno César, como seu pai. Cesário se tornaria o alvo da ambição de Cleópatra pelo resto de sua vida. Então, quando ela se juntou a César em Roma, era para viver com o amor de sua vida, mas também era para dar seguimento ao seu plano de que Cesário um dia governaria um império tão vasto quanto o de Alexandre. César forneceu uma vila com lindos jardins para Cleópatra morar. Isso mostra o quanto ela significava para ele. Para um homem que efetivamente era o ditador do mundo romano e cujos adversários suspeitavam que almejava ser rei, tal passo era perigoso. Mas para César, valia o risco. Quando os generais romanos voltavam para casa, eles celebravam triunfos para comemorar as suas vitórias. Eram desfiles elaborados e toda a cidade saía para assistir o espetáculo. Quando César comemorou um triunfo aqui em Roma, ele liderou a procissão. Atrás dele estavam carros repletos com os tesouros que ele tinha pilhado nas guerras. Era mais riqueza do que os romanos jamais tinham visto, mas César assegurou que receberiam parte dessa recompensa. Eles receberam porções extras de grãos e azeite de oliva. Enquanto se engalfinhavam para ver o espetáculo nestas ruas apinhadas, sabiam que haveria um grande banquete à sua espera, pago por César. Às vezes, a bebedeira começava cedo, antes do banquete, e com todo empurra-empurra, pessoas eram pisoteadas até a morte. Cleópatra estava em Roma quando César comemorou o triunfo egípcio. Este foi por suas vitórias sobre os inimigos. Mas neste aqui havia algo especial. Atrás da carruagem de César estava a odiada irmã de Cleópatra, Arsinoe, presa com correntes de ouro. Cleópatra devia estar com sentimentos confusos com isso. Aqui estava sua inimiga, sua irmã, derrotada por César, seu amante. Mas por outro lado, sua irmã era egípcia, uma ptolomaica, derrotada por Roma. Cleópatra amava César e não o Estado romano. A visão de sua irmã acorrentada, num triunfo romano, seria algo de que ela se lembraria pelo resto da vida. Mas por hora Cleópatra estava triunfante. Ela era o assunto em Roma e mãe do único filho homem de César. As vitórias de César haviam-no tornado rico e poderoso. Ele gastou grande parte de sua fortuna comprando terras na parte central de Roma e construindo lojas, casas e um templo. Em seu templo, ele colocou uma estátua de Cleópatra, ato que não deixaria dúvidas a ninguém sobre os seus sentimentos por ela. Por um milagre da natureza, a influência de Cleópatra sobre os romanos foi perfeitamente preservada até hoje. Só resta uma pintura de um obscuro monte no sul da Itália antes que explodisse em 79 d.C.
Numa das maiores erupções vulcânicas de todos os tempos, o Monte Vesúvio despejou milhares de toneladas de cinzas e gás venenoso sobre a linda cidade italiana de Pompeia, matando a maioria de seus habitantes, mas preservando a cidade para sempre. Um dos templos mais importantes da antiga Pompeia era dedicado à deusa egípcia Ísis. Quando o Vesúvio entrou em erupção, o templo de Ísis foi enterrado, congelado no templo. As paredes do templo mostram como era elegante ser egípcio. Ibis, najas, crocodilos, todos os clichês estavam ali. Havia até uma piscina cheia da sagrada água do Nilo. Cleópatra vestia-se como Ísis para as cerimônias religiosas, e um jovem iniciado romano intoxicado pelos mistérios de Ísis descreveu como ela se parecia. O longo e negro cabelo de Ísis caía em anéis sobre o seu maravilhoso pescoço e estava coroado por uma elaborada grinalda, na qual estava tecido todo tipo de flor. Após cerca de 2 anos em Roma, Cleópatra deve ter sentido que sua meta estava à mão. Ela era a mulher mais poderosa do mundo, aliada ao mais poderoso homem. Parecia certo que seu filho Cesário herdaria um império tão grande quanto o de Alexandre. Mas o Senado romano temia que César, influenciado pela rainha Cleópatra, que passara a ver a si mesmo como um deus, quisesse governar como um rei. Eles não podiam permitir que sua amada República Democrática morresse. César tinha de ser detido a qualquer preço. Seu amor por Cleópatra e suas aspirações divinas levaram-no a uma morte violenta. O assassinato de César forçou Roma à beira de uma guerra civil. Marco Antônio, amigo leal e general de César, e o mais forte aliado de Cleópatra em Roma, apareceu perante o Senado. Ele disse a eles que César havia reconhecido Cesário, o filho de Cleópatra, como seu herdeiro. Otaviano, o sobrinho de César, reclamou que ele sim era o herdeiro de direito. Houve pouco tempo para Cleópatra sem lutar pela morte de César. À beira da guerra civil, ela voltou ao Egito com Cesário. Durante a ausência de Cleópatra, a economia do Egito havia entrado em declínio. Os gastos do governo estavam fora de controle, a inflação estava feroz e a administração do país estava nas mãos de gregos corruptos. O sistema praticamente era escravo. Os egípcios trabalhavam nos campos e pagavam impostos altíssimos para que os gregos pudessem viver luxuosamente. Cleópatra não mudou o sistema, mas ela o tornou mais eficiente e reduziu a corrupção, o que melhorou tanto a vida dos gregos como dos egípcios. Cleópatra estava usando toda a sua energia juvenil para fazer o Egito voltar à sua antiga grandiosidade. Seus ancestrais, os ptolomaicos, haviam feito fortuna com olíbano e mirra trazidos da Arábia, pimenta da Índia e outros produtos exóticos. Mas o segredo de todo esse comércio era a rota das caravanas, do Nilo ao Mar Vermelho. Cleópatra manteve a estrada de 176 quilômetros segura para o comércio. Havia sentinelas que vigiavam por quilômetros deserto adentro, em postos de vigilância nas dunas. Cada torre de vigília ficava à vista da outra. Então, usando espelhos durante o dia e fogueiras à noite, toda a rota podia ser alertada se bandidos fossem vistos. Havia pousadas onde as caravanas podiam descansar depois da sua jornada diurna. Havia pequenos quartos em volta de um pátio onde os homens descansavam e onde os animais eram amarrados. Cada parada tinha um poço, onde os animais podiam ser refrescados e onde os odres eram cheios. Cleópatra manteve a rota das caravanas aberta, não apenas pelos impostos que elas traziam. Elas eram a fonte de muitos dos luxos de seu palácio em Alexandria. Uma de suas extravagâncias era o pórfiro, a rocha púrpura que os imperadores romanos mais tarde usariam para suas estátuas, o pórfiro imperial. A única jazida de pórfiro do mundo ficava no Egito, perto do Mar Vermelho, e Cleópatra foi a primeira na sua exploração. Uma pequena cidade mineradora nasceu ao sopé dos morros de onde vinha o pórfiro.
O pórfiro foi descoberto no alto da montanha conhecida como Quebel do Ron, montanha fumegante, por causa da poeira criada pela extração. Removidos da montanha, os blocos eram carregados sobre rampas até o vale abaixo. Quando extraída, a rocha não parece grande coisa, mas quando esculpida e polida, é espetacular. Foi necessário muita habilidade administrativa para abrir e operar as minas de pórfiro, e Cleópatra estava à altura desta tarefa. Depois de Cleópatra ter se recuperado da perda de César, ela se apaixonou pela segunda vez na vida. Reagrupando as forças fiéis à memória de César, Marco Antônio tinha embarcado em uma campanha militar que virtualmente fez dele o senhor do Império Romano Oriental. Mas para derrotar o seu inimigo, Otaviano, ele precisava dos tesouros do Egito. Então ele chamou Cleópatra a Tarsos na costa turca. Cleópatra não atendeu de imediato, mas na hora que quis, e bem ao seu estilo, velejou para Tarsos. Estava claro que Cleópatra e Marco Antônio podiam se beneficiar mutuamente. Ela precisaria dele se o seu filho Cesário fosse governar um grande império. E Marco Antônio precisava da riqueza do Egito para financiar as suas campanhas. Mas também havia uma atração física verdadeira entre os dois, e quando voltaram a Alexandria, já eram amantes. Marco Antônio teve de deixar Cleópatra para ir à guerra. Ela breve daria luz a gêmeos. Mas logo depois que Marco Antônio partiu, Cleópatra soube que ele tinha casado com outra mulher. Pela segunda vez em sua jovem vida, seu sonho de ver o jovem Cesário governar um vasto império foi destruído. Ela agora tinha 29 anos, era mãe de 3 filhos pequenos e estava sozinha. Na hora da necessidade, as pessoas frequentemente se voltam para a religião, como Cleópatra fez. E para entender a sua religião, tudo o que você precisa fazer é ir ao grande templo de Dendera, no sul do Egito. No Antigo Egito, a religião basicamente era uma transação entre os deuses e o faraó. Se os deuses recebessem oferendas apropriadas, manteriam o Egito seguro e próspero. A responsabilidade de Cleópatra era assegurar-se de que a transação corresse bem. O templo era o lugar onde ocorria essa troca. Quando Cleópatra visitava Dendera, ela entrava no Santuário dos Santuários, onde só ela e os altos sacerdotes eram permitidos. A cerimônia matutina começava com a remoção dos selos de argila do santuário, a abertura das portas e a revelação da estátua da deusa. Eram feitas oferendas de comida, flores e óleos aromáticos. Orações eram recitadas, hinos eram cantados, incenso era oferecido e tudo na sequência apropriada. Daí então começavam as atividades do dia. A maioria das vezes, sacerdotes de cabeça raspada serviam de dublês para Cleópatra. A cerimônia mais importante ocorria aqui, no dia do Ano Novo, para assegurar que o Nilo transbordasse e que as plantações florescessem. Ao amanhecer, os sacerdotes giravam cada uma das estátuas divinas de seus santuários e, numa procissão sagrada, carregavam os deuses até o telhado do templo para a cerimônia do tocar do disco, quando as estátuas eram expostas aos primeiros raios solares. Se todos esses rituais fossem realizados de maneira precisa, então, pelo resto do ano, o Egito prosperaria. A única cena remanescente de Cleópatra fazendo oferendas aos deuses está aqui na parede de trás de Dendera. Normalmente a rainha estaria acompanhada de seu marido, o faraó, mas Cleópatra não era uma rainha comum. Seu amado Cesário é mostrado como um faraó. Cleópatra tinha aspirações ainda maiores para ele do que apenas governar o Egito. Cesário esperava ela governaria o mundo. De repente, após haver abandonado Cleópatra por 3 anos, Marco Antônio voltou. Ele precisava de Cleópatra e da riqueza do Egito para realizar o seu plano de controlar todo o Império Romano. Ele pediu um encontro. Mas por que Cleópatra concordaria? Cleópatra era mais do que uma lenda, também era um ser humano.
Ela estava voltando para um homem que tinha sido seu amante. Era o pai de 2 de seus 3 filhos e tinha concordado em defender Cesário como herdeiro de César. Mas ele também a tinha abandonado, casado com outra mulher, Otávia. Então seus sentimentos deviam estar confusos. Ela podia justificar o casamento como um ato político de conveniência, mas acho que o abandono era difícil de justificar. Então ela foi até Marco Antônio com sentimentos confusos, mas com metas muito específicas. Ela ia negociar o futuro de seus filhos. Se Cleópatra ia pôr a imensa riqueza do Egito à disposição de Marco Antônio, ele ia ter de atender a certas exigências. Marco Antônio concordou em entregar a Cleópatra toda a Arábia, as minas de cobre do Chipre, a rica turquesa do Sinai, toda a Armênia, os exuberantes campos de grãos do norte da África e os estratégicos portos da Fenícia. Era um acordo pré-nupcial do qual qualquer advogado de Hollywood teria orgulho. Mas Roma estava furiosa. Territórios pelos quais os romanos tinham lutado e morrido foram entregues a uma rainha egípcia. Otaviano usou esse ultraje para reunir as suas tropas para uma demonstração final na guerra civil com Marco Antônio. A Batalha de Actium, travada perto da costa da Grécia, iria determinar o futuro do mundo ocidental. Quando Marco Antônio velejou para a batalha contra o seu rival Otaviano, Cleópatra foi com ele. Ela levou 60 navios egípcios consigo e sua própria nau Capitânia. Nunca se ouviu falar de uma rainha no coração de uma batalha, mas Cleópatra queria ficar perto de Marco Antônio para segurar a vitória. Mas desta vez parecia que a vitória seria de Otaviano. Bem no final da tarde, uma forte rajada de vento começou a soprar na direção do Egito. A nau Capitânia de Cleópatra conseguiu livrar-se da confusão, içar a vela e partir para o Egito. Ela está partindo! Cleópatra está partindo! Diante dos homens incrédulos, ele velejou atrás dela. Ele não mais era o seu corajoso comandante romano, era um seguidor de Cleópatra. No convés do navio de Cleópatra, Marco Antônio amargou a derrota na batalha. Quando chegaram ao Egito, ele desembarcou em um local distante. Aqui, na costa nua, Marco Antônio parece ter caído aos pedaços. Acompanhado apenas de um servo, ele nada fez. Não viu ninguém e mergulhou mais ainda no desespero. Mas Cleópatra seguiu direto para Alexandria para planejar o seu próximo passo. Enquanto Marco Antônio ficava cada vez mais deprimido, Cleópatra entrava em ação. Seus navios remanescentes foram levados de Alexandria por 160 quilômetros de terra ao Mar Vermelho, seguindo a rota do atual Canal de Suez. Ela planejava velejar em segurança com os filhos até a Índia e, com o seu tesouro, fundar um novo império. Era a sua última chance, mas poderia funcionar. Enquanto os navios estavam sendo preparados, ocorreu o desastre. Das profundezas de seu reduto secreto, os habitantes da antiga Petra, na Jordânia, que estavam sob domínio de Cleópatra há muito tempo, viram que ela estava indefesa e aproveitaram a chance. Eles atacaram e queimaram a frota toda. Não haveria escapatória para Cleópatra. Enquanto as tropas de Otaviano se aproximavam de Alexandria, Marco Antônio e Cleópatra sabiam que só lhes restava humilhação e morte. Cleópatra já havia preparado sua tumba, que está perdida há tempo sob as águas do Mediterrâneo. Mas no início deste século, uma tumba de alabastro sólido foi descoberta em Alexandria. É uma tumba semelhante, mas maior em grandiosidade, que Cleópatra deve ter preparado para sua morte. Sempre um romano fiel, Marco Antônio jogou-se sobre a sua espada e foi levado agonizante até Cleópatra para morrer em seus braços. Cleópatra, então, preparou a sua própria morte, um método apropriado para a última das Faranis. A morte de Cleópatra tem estado cercado de mistério por 2000 anos. Todos concordam que Cleópatra morreu picada por uma cobra, mas existem discussões intermináveis a respeito dos detalhes. A verdade é que existem 2 serpentes venenosas no Egito, a Naja e a víbora cornuta. A picada da víbora cornuta é apenas 20% fatal e causa um inchaço grotesco. Então, é improvável que Cleópatra tenha escolhido a víbora. A Naja é muito mais letal, e sua picada é difícil de ser detectada. A morte por picada de Naja era uma forma de execução bem documentada em Alexandria. Galeno, o famoso médico, testemunhou a execução de prisioneiros que foram sentenciados à morte e executados pela aplicação de Naja sobre o peito. Ele comenta que era uma morte piedosamente rápida.
A Naja evitaria que Cleópatra fosse acorrentada e exibida em um triunfo romano. Otaviano receava que Cleópatra tentasse o suicídio, então tudo o que era enviado a ela era cuidadosamente inspecionado. Mas Cleópatra não seria derrotada por Otaviano. Quando abriram as portas, os soldados de Otaviano encontraram Cleópatra morta sobre uma cama de ouro vestida em trajes reais. Uma criada jazia morta aos seus pés, e Shamen estava arrumando a coroa de sua rainha. Quando Otaviano finalmente comemorou seu triunfo em Roma, tudo o que ele pôde mostrar foi um retrato que mostrava Cleópatra sendo mordida por uma cobra. A Naja, o símbolo da realeza que havia protegido os reis e as rainhas do Egito por 3.000 anos, tinha atacado pela última vez, protegendo Cleópatra da humilhação. O amado filho de Cleópatra, Cesáreo, foi morto por Otaviano. Seus filhos mais novos, enviados a Roma para serem criados, desapareceram da história. O Egito, agora mera província romana, viu seu último faraó. Com Cleópatra, morreu a maior civilização que o mundo já conhecera. Alexandria deixou de ser um centro de aprendizado. Sua biblioteca e seu lindo palácio desapareceram sob o mar. Os grandes templos do Egito ficaram desertos, cobertos de areia. Os antigos rituais dos sacerdotes foram silenciados para sempre e sua língua extinta. Mas Cleópatra, que tinha feito as apostas mais altas e perdido, nunca foi esquecida. Mesmo quando os nomes dos faraós do Egito não eram mais lembrados, um nome perdurou por séculos: Cleópatra, rainha do Egito.